Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Viver. É preciso saber viver, diz a letra da música. Mas, para sabermos viver, precisamos saber o que é a vida, em primeiro lugar. E se você estiver um pouquinho desperto, já despertando, já vai ter percebido que tem alguma coisa errada aí. Talvez você até já tenha começado a perceber que tudo que te ensinaram esteja errado. Errado sempre no sentido de que não está levando você aonde você quer ir. Nesse sentido, porque certo e errado não existem. O que existe realmente é isso. É a gente estar buscando determinada coisa, digamos assim, para me fazer entender, né? E estar fazendo isso de forma que não nos leve aonde a gente quer ir. Nesse sentido que a palavra errado ou certo pode ser usada. E o que é a vida? É preciso ampliar esse conceito, vamos chamar de conceito por enquanto, né? Os primeiros passos acontecem sempre na mente, né? Por mais que seja a mente o próprio problema, é na mente que a gente começa a modificar a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de compreender as coisas. Então é preciso compreender o que realmente é vida e ultrapassar esse conceito limitado que nos foi passado, né? Que nos foi ensinado, que é isso que você está sentindo, você sente esse desconforto dentro de si mesmo, esse conflito constante, essa rebeldia interior constante com relação àquilo que você vê, né? Vê figurativamente falando, aquilo que você sente, aquilo que você percebe como sendo real, como sendo a vida. Eu tenho dito constantemente, aquilo que você considera real porque foi ensinado assim para você, não é real. É relativamente, no máximo, real. A solidez das coisas, né, como já disse, é relativamente real. E é preciso que você entenda, quando se diz que é preciso saber viver, normalmente a gente confunde, quando se diz aproveite a vida, viva a vida, colha o momento, né? A gente confunde isso com aquilo que a cultura, né? Aquilo que a sociedade, a cultura vigente diz que é. No caso, a nossa cultura vigente diz que viver a vida é ter tudo, é ter vontade, é satisfazer os desejos, é ter desejo né, que nós chamamos vontade de forma errada. Então vamos falar ter a vontade, né, de comer aquilo que eu quero, a hora que eu quiser, né, vestir aquilo que eu quero, a hora que eu quiser, morar, né, da melhor maneira possível, me encher de futilidades, né, trocar de sofá o tempo todo, essas coisas todas aí. É um exemplo só, né? Então a gente confunde beber a minha cervejinha com os meus amigos, o meu vinhozinho, seja lá o que for, né? Ter acesso às futilidades que a cultura oferece. No nosso modelo de mundo em que nós vivemos atual, isso é considerado viver. Nem de longe, gente. Isso seria assim um grão de areia no deserto, esse modo de viver. Um grão de areia na praia, melhor dizendo. Com todo o mar diante de nós, com todas as possibilidades diante de nós. Dizem que viver é ter segurança. Dizem que viver é ter conforto. Não é isso, gente. Não é isso, esse é o problema. Saber viver é saber
é ter consciência. Saber viver é estar consciente. Viver é estar consciente. Na verdade, a consciência é tudo. Tudo se resolve a partir da consciência. A gente chega na consciência a partir do autoconhecimento, tornando-se uma pessoa meditativa, o que quer dizer uma pessoa observadora, presente. Vida é presença. Se você estiver vivendo na mente, você não está vivendo, porque a mente está sempre no passado ou no futuro. Ou ela está triste, deprimida, melancólica pelo passado, ou ela está no futuro, antecipando, problematizando coisas que não existem. A mente não foi feita para viver no presente, por isso é tão necessário transcender a mente, ultrapassar a mente, né? Por isso é preciso tornar-se uma pessoa meditativa. Sempre digo isso ao invés de dizer aprender a meditar, porque meditação é outra coisa mal compreendida, né? E não é exatamente aquilo que você vê estereotipado por aí. A meditação, pura e simplesmente, significa observação, atenção plena, né? Ou seja, viver. Isso é o que significa viver, é ser presente. Então, é isso que significa a vida na sua plenitude. A vida não é o shopping, a vida não é o boleto para pagar no final do mês. Como disse antes, a vida não é conforto. Não que não possa ser. Aí vem a questão da semântica. Uma vez que você tenha descoberto a si mesmo, uma vez que você tenha encontrado a si mesmo, uma vez que você esteja alinhado com a sua essência, então você vai saber profundamente se o conforto, os bens materiais, né, e psicológicos fazem parte da sua trajetória de vida, de uma vida terrena. Na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, e não tente entender isso com a mente. Como eu disse, não esqueça, a mente sempre antecipa, a mente está sempre problematizando. Então eu vou dizer para você que quando você transcender a mente, você não vai se importar mais com aquilo que você tem. Você vai até esquecer o que é o conceito de conforto, porque você vai sentir conforto o tempo todo. Você vai esquecer o conceito mental de satisfação dos desejos, porque você vai esquecer o que isso significa. Aí a mente vai dizer: nossa, mas que vida mais sem graça, que vida mais sem sabor. E é justamente o contrário. Por isso eu digo, não tente entender com a mente, porque a mente vai te confundir. Aliás, a única coisa que nos confunde é a mente, né? Porque a essência, né, através da intuição, que fala conosco o tempo todo, jamais nos confunde. Ela sabe exatamente para onde ela deve ir, o que ela deve fazer. Mas a gente raramente escuta, porque a gente raramente está vivendo, né? A gente raramente está vivo. Aí vem aquela questão semântica que eu já falei em outras oportunidades. Somente nesse sentido que a morte verdadeiramente existe. A morte não é a morte do corpo físico, porque a vida não termina com o corpo físico. Aí que você tem que transcender aquilo que você aprendeu, apagar tudo aquilo que você aprendeu. A morte é a maior de todas as ilusões. A morte do corpo físico, como nos é ensinada há gerações, é a maior das mentiras de todas. Porque a morte não existe, mas existe uma morte muito pior, que é chamada de inconsciência, que é chamada de não ser. Essa é a morte verdadeira, quando você está lá que nem a galinha ciscando o chão para achar um grãozinho de comida, ou que nem o porco fuçando o chão, né? Que nem os porcos lá fuçando o chão para achar um grãozinho de comida e nunca levanta a cabeça.
para ver a verdadeira vida que existe além de tudo isso que você fuça. O que é fuçar no chão nessa figuração? É viver cegamente, achando que tudo que você vê é vida. Achando, como eu disse antes, que pagar boleto, que ir no barzinho no fim de semana, que escutar as músicas que você gosta, que o sistema fornece para você, aquelas que fazem sucesso e tal, não interessa que gênero seja, que se preencher de distrações, né, o seu filmezinho, a sua série, a sua novela, então nem se fala, o seu futebol, é tanta coisa que nem cabe citar tudo. Você vai buscar dentro de você saber aonde você está morto, não vivendo. Quando a gente foi ensinado a acreditar, e essa é a chave do problema, acreditar é morrer. Isso é muito profundo, isso é muito importante, eu venho falando isso nos meus vídeos há mais de 3 anos já. Acreditar é morrer. Investigar, conhecer, saber, isso é viver. Saber vem do latim sapore, que é a mesma raiz da palavra sabor. Então é o saber que vai dar sabor para a sua vida, é o saber que vai transformar a sua vida, que você acha que é vida, em vida. Mas não é o saber dos livros, não é o saber da crença, aquilo que os outros disseram. Não, não é esse saber, não é o saber do acreditar, é o saber do saber. Por isso Jesus foi categórico quando disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis. Jamais ele disse acreditareis, porque tudo que chegou até nós, né, porque a maior parte dos feitos desse mestre, desse grande mestre, nós nem sabemos, nós sabemos 10% do que ele fez, é o que chegou até nós ali através do Novo Testamento, dos 4 evangelhos ali da Bíblia, contidos na Bíblia. Mas principalmente tudo aquilo que ele diz tem que ser entendido profundamente, esotericamente, misticamente, tem que ser entendido a fundo, tem que ser penetrado. O que é ser entendido misticamente? Tem que penetrar no mistério daquilo que ele estava realmente dizendo. Porque o que se vê na volta? Quem está acordado vê isso. Uma tentativa inútil de entender literalmente aquilo que ele disse. Literalmente não dá, gente. Todo mestre espiritual que pisou nesse planeta tentou explicar verdades gigantescas, né? Até incompreensíveis, tanto para, mais ainda para aquelas pessoas daquela época, quanto para as pessoas de agora, que já estão alcançando um nível melhor de consciência, mas ainda é difícil compreender muitas coisas. Então precisa muita cautela. E nessa compreensão, e me chama a atenção isso, que uma coisa que faz parte do verdadeiro viver, que eu tenho citado nos últimos vídeos muito, é viver pela verdade. Essa é a razão da vida. Como eu disse antes, conhecer, saber, vivenciar, experimentar, experienciar a verdade. Tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com acúmulo mental, não tem nada a ver com memória, não tem nada a ver com a palavra experiência no sentido que é usada no senso comum, como acúmulo de experiências, achar que uma pessoa que tem 80 anos tem experiência. Ela tem acúmulos de vivências que não vão levar ela a lugar nenhum. Por isso, olha o que eu estou falando, tudo tem que ser entendido num sentido mais profundo. Quando eu falo em vivência, sabedoria, saber, conhecer, experimentar, experienciar, é num sentido mais profundo, não é no sentido que você está acostumado a ouvir através do senso comum. Viver. É preciso saber viver. E a grande pergunta é:
Você está vivo ou você está morto? Você sabe viver? Não se preocupe com a morte do corpo físico. A vida não termina ali. Se preocupe se você está realmente vivendo. E repito e reforço, não estou me referindo a satisfazer os seus desejos ou até os seus sonhos, porque a maioria das pessoas confunde, se eu não realizei meus sonhos, então eu só vou viver quando eu realizar meu sonho. Não, não. Na verdadeira vida não existe o tempo. Ou você está vivendo agora, com tudo que você tem agora, ou você não vai viver nunca. Ou você aprende agora, ou você não vai aprender. Porque nós não estamos falando aqui de tempo, não é amanhã que você vai ser feliz. É hoje, é agora. Também num sentido mais profundo, porque o agora é o sempre. O agora é a eternidade. Esse momento é a eternidade. Quem consegue penetrar isso que eu falei antes lá no começo, é a presença. Quem consegue penetrar nessa sabedoria mística, no significado místico, esotérico dessa palavra ou dessas palavras, sempre ou agora, ganhou, conquistou a tão propagada religiosamente, mal compreendida, eternidade. Porque a eternidade a qual Jesus se referia quando ele... Não acredito que ele usasse com tanta frequência a palavra crer, ou pelo menos não usava no sentido como nós entendemos agora, né? Ele dizia, aquele que crer em mim alcançará a vida eterna. Não era crer. Aquele que me compreender alcançará a vida eterna. Era isso que ele queria dizer. Aquele que compreender meus ensinamentos, ou seja, aquele que penetrar no mistério de si mesmo, aquele que penetrar em si mesmo através do autoconhecimento, através de tornar-se uma pessoa meditativa, através da observação, através da atenção plena, ou seja, através do viver real, aquele que aprender a viver encontrará a vida eterna. Simples assim, na presença, no agora. Viver. É preciso saber viver. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. Dá uma olhadinha nos cursos disponíveis na descrição logo abaixo, ver se tem algo que te interessa. Não esquece também, se puder, né, contribuir lá. Eu também deixo o link ali para a contribuição para o lançamento do primeiro livro, né, do Projeto Ouroboro, O Despertar. E contribua com o canal na medida do seu possível, R$5, R$10, para ajudar na manutenção desse trabalho. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!